Gostaria de falar com você sobre a desigualdade e a confiança. Lá na parábola dos talentos, em Mateus 25:14, Jesus faz uma comparação de como as coisas realmente funcionam no reino de Deus e aqui no nosso mundo físico. Ele diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Eu gostaria de pontuar algumas coisas importantes aqui nesse versículo. Primeira coisa é que o paradigma fundamental aqui nessa parábola é a desigualdade, uma desigualdade social. Primeiramente estabelecida entre um senhor próspero e os seus servos, e depois, num outro nível, essa desigualdade relativa à competência desses servos em virtude do investimento que eles receberam. Segunda coisa é que o valor de cada pessoa é igualmente mensurável. Quando nós falamos de desigualdade, nós não podemos fazer um juízo de valor. O fato de sermos imagem e semelhança de Deus torna a vida de cada ser humano igualmente valiosa e sagrada. Porém, o valor do investimento pode ser paradoxalmente relativo. Eu costumo dizer que quanto menos Deus te dá para você começar o empreendimento, na verdade, mais Ele está investindo em você. Por incrível que pareça, talvez aquele homem que recebeu apenas um talento estava sendo o objeto de maior investimento, de maior credibilidade. Terceira coisa é que o assunto central dessa parábola, como também dos relacionamentos humanos, é confiança. Nessa parábola, assim como na realidade humana, o que é rotulado como crise, na maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, não passa de um problema de confiança. Eu costumo dizer que não existe crise financeira, existe crise de confiança. Não existe crise institucional, existe crise de confiança. Não existe crise política, existe crise de confiança. Então, numa perspectiva divina, nós somos esses servos, objetos do investimento divino. Deus é o principal e o maior investidor. Nenhum ser humano pode reclamar que não tem um investidor. Quarta coisa, o que o investidor procura? Basicamente, todo investidor procura pessoas competentes e confiáveis. Na prática, infelizmente, algumas pessoas elas são tão competentes quanto corruptas, ou seja, não confiáveis. E outras são confiáveis, porém incompetentes, despreparadas. Eu diria que é muito mais difícil encontrar pessoas confiáveis do que pessoas competentes. Existe a crise da educação, mas a crise mais trágica da humanidade, tenha certeza, é a crise do caráter. Quinta coisa, nessa parábola, o que vem em primeiro, segundo e terceiro lugar é confiança. Confiança é tudo. Em primeiro lugar, a confiança de ausentar-se, quando a Bíblia fala ausentando-se do país. Em segundo lugar, a confiança do chamado, ou seja, da competência, chamou os seus servos. E em terceiro lugar, a confiança da delegação. A Bíblia fala assim, lhes confiou os seus bens. Então, em primeiro lugar, a confiança de ausentar-se, ausentando-se do país. Foi exatamente como Jesus tratou os seus discípulos. Ele ficou um tempo com eles, depois partiu dizendo, vou preparar-vos lugar. O temor do Senhor pode ser definido dessa forma, ser fiel na ausência. Daqui nasce a capacidade de caráter. A base do relacionamento é fé, ou seja, confiança. Confiança, etimologicamente falando, significa ser fiel com, ou seja, você está mutuamente aliançado. O que eu quero dizer é que a principal prova da fé é a ausência. Nós andamos por fé, não por vista, foi o que Paulo disse.
Fidelidade é testada na ausência, quando o cônjuge não está perto, o pastor está distante, o Espírito Santo te leva para o deserto, quando o diabo confronta aquela sensação da ausência divina. O primeiro aspecto da confiança é a ausência, ser fiel na ausência. O segundo aspecto da confiança tem a ver com o chamado, com a nossa competência, com o nosso serviço. Deus não apenas enxerga a nossa capacidade, como obviamente Ele deseja desenvolvê-la. O nosso chamado tem muito a ver com a nossa história de serviço. E por fim, a terceira coisa, a confiança da delegação. Lhes confiou os seus bens. Obviamente, o que está mais em pauta não são os bens, mas a confiança. A questão não é o investimento financeiro, mas o investimento no potencial. Tem coisa que tem preço, mas não tem valor, e tem coisa que tem tanto valor que não tem preço. A moeda de mais alto valor em qualquer relacionamento ou mercado é a confiança. Quando perde a confiança, perde tudo. Deus te abençoe.